Rádio Bandeirantes. Gostaria de uma análise sua a respeito do jogo, do que rolou nos 90 minutos aqui no Benetton. E o Corinthians, agora há poucos minutos, oficializou o empréstimo do João Pedro Tchoca ao Torino com obrigação de compra, então potencialmente ele não retorna mais. Até que ponto essa decisão passou por você e como você enxerga essa possibilidade dele deixar o clube? Obrigado. Bom, eu acho que foi uma partida muito difícil, muito disputada desde o início. Primeiro tempo nós tivemos uma desenvoltura um pouquinho mais dinâmica, criando boas oportunidades, trazendo algumas dificuldades à última linha adversária e principalmente ao Carré. De um modo geral, assim, foi uma partida muito disputada, muito truncada, né? É muito difícil você jogar com uma linha de 5 homens, uma linha de 4 e com apenas um homem ali na frente, para você infiltrar, para você entrar. Um gramado que ele está muito bom, mas ele não é um gramado veloz, então dificulta muito para você poder acelerar um pouco mais a partida. Eu senti isso da nossa equipe, mesmo assim, uma partida equilibrada, tivemos algumas dificuldades em bolas aéreas. Eles têm um time muito alto, um time competitivo em bolas disputadas, e isso tudo nos trouxe aí dificuldades. Mas, de modo geral, eu acho que nós fizemos por merecer esse resultado, assim como tinha acontecido na partida anterior e na primeira partida contra a Ponte Preta. Eu espero que continuemos, vamos buscar ainda uma melhora para que a equipe encontre uma regularidade um pouco maior. Tchoca, eu acho que é uma oportunidade na carreira, é um novo passo. Quando eu cheguei aqui ele era o 5º zagueiro, foi valorizado, jogou, dando uma resposta às categorias de base do clube. Eu acho que isso que é um fato importante. É mais um atleta aí que tem um passo na carreira, buscando aí uma nova condição. Eu espero que ele seja muito feliz, um jogador que fez por merecer, e está sendo procurado aí não só por uma, mas acredito eu até por mais equipes, e acabou sendo agraciado aí com uma acredito eu que até uma venda já quase que definida. Espero que ele vá muito bem, que ele complemente a sua carreira de uma maneira muito positiva. Aqui, boa noite, Bianca Molina. Aqui, Bianca Molina, TNT Esportes, boa noite. Dorival, desculpa ser repetitiva, mas só para entender, de acordo com o cronograma de vocês, o Corinthians tem uma estreia no Campeonato Brasileiro no meio da semana, uma disputa por taça no próximo domingo já, em menos de uma semana. Qual é a tua expectativa em relação a contar com o Memphis? E se tu me permites, Dorival, quando o torcedor ele fica sabendo da situação envolvendo o Martínez, ele sabe que há um problema burocrático. E se é um problema burocrático que envolve até mesmo o governo da Venezuela, não está nas mãos do Martínez, ao que tudo indica, voltar ao Corinthians. Ainda assim, tu mesmo já expuseste nas coletivas um desconforto com a situação. Se não depende só do jogador estar aqui à tua disposição, por que causa um desconforto ele não ter voltado ainda da Venezuela? Obrigada. Não causa desconforto. Eu acho que era uma situação que já poderia ter sido resolvida anteriormente, apenas isso. Acabou calhando de uma situação inusitada, inesperada e dificultando o retorno dele. Eu não tenho problemas nenhum com ele. Eu apenas acho que foi uma situação que, de repente, poderia ter sido resolvida de uma outra forma. O Memphis já está acelerado. Tenho certeza aí que para a próxima partida já o teremos em condições. Boa noite, tudo bem? Mariana Capra, da ESPN Brasil. O Corinthians tem já a estreia no Brasileirão na quarta-feira, tem a Supercopa no domingo. Hoje tu jogou com um time alternativo, né? Iniciou com um time alternativo, imagino que buscando poupar esse desgaste aí do início do campeonato.
Mas o Corinthians está numa situação em que também precisa vencer no Campeonato Paulista, tem o Campeonato Brasileiro que precisa começar bem e, claro, valendo um título no domingo. Como tu pretende fazer a gestão de elenco agora que vai ficar mais apertado o calendário? É justamente isso que nós estamos fazendo. Eu não tenho outro caminho. Até porque a gente não pode esquecer que nós tivemos apenas 7 dias de treinamentos. Foi a equipe que saiu mais tarde no campeonato. Foi a equipe que foi até 15 dias depois disputando 4 decisões praticamente. Um desgaste emocional muito alto. Então eu não tenho uma outra forma. Até porque o que eu quero evitar não é o desgaste pelo desgaste. Eu quero evitar a lesão. Nós temos um elenco enxuto, um elenco que ainda não está completo. Se eu perder mais algum jogador no meio de tudo isso aí, como na nossa apresentação, eu tinha 5 jogadores no departamento médico. Eu cheguei a treinar com 14 jogadores. No dia 4, dia 5, dia 6, dia 7 de janeiro, até que voltassem os garotos lá da Taça São Paulo. Então, nós temos que administrar, não tem outro caminho. Eu não tenho como escalar jogadores que pouco fizeram, que pouco treinaram, que pouco recuperaram do desgaste do ano passado para já enfrentar uma situação como essa. Eu ouço muita gente falando, inclusive de outras equipes, que parece que estão do meio para o fim de uma temporada. É interessante isso, mas é o que nós vamos passar. Então podem esperar que teremos muitas lesões ao longo das competições que estaremos disputando. Eu não tenho dúvidas disso, com todas as equipes. Isso vai acontecer. É um preço que nós vamos ter que pagar por essa alteração no nosso calendário, em meio a várias disputas onde as equipes não têm como fugir. Outras equipes estão já com seus elencos montados. O nosso não. Nós estamos passando por uma transformação dentro das competições. Então é natural que nós vamos sofrer um pouco mais em razão de tudo isso que esteja acontecendo. Mas um aguardo aí que rapidamente nós possamos estar com o grupo definido. Dorival, aqui bem na sua frente. Boa noite, Gabriel Braga, Identidade Corintiana. Eu tenho 2 perguntas para te fazer. Primeiro, pegando um gancho ainda sobre o Tchoka, como que fica a sua visão em relação ao setor defensivo da equipe? Você vê saídas e chegadas ainda nesse setor ou são os jogadores que estão lá atualmente que você conta até o final? E nossa, só mais um gancho, desculpa te comentar. Não sei se você chegou a ver a comemoração de gol do Yuri Alberto, aconteceu um negócio meio diferente ali, não sei se você viu. Os jogadores puxaram o calção dele ali. Não sobre vi, isso não no vi. vestiário, não teve uma resenha? Juro que não. Eu acho que nós estamos preparando já um outro garoto, mas ao mesmo tempo nós sabemos que com as saídas deveremos ter novas chegadas aí. Eu acho que é necessário. Até porque nós temos um menino lá que é muito promissor, mas que demanda uma preparação um pouco maior para que não aceleremos um processo, até porque tem pouca idade, 16 para 17 anos, mas tem muitas qualidades e promete muito. Só que vamos ter que ter tempo para que ele possa desenvolver ainda mais as suas condições. Em relação a isso, nós teremos necessário e obrigatoriamente que buscarmos um nome no mercado. Dorival, boa noite, Vinícius Lúcio, Central do Timão. Com o resultado de hoje, o Corinthians vai para a 4ª colocação no campeonato e meio que encaminha a classificação. Quanto esse resultado ajuda para o time ter tranquilidade para se preparar tanto para o Bahia no Campeonato Brasileiro, quanto também para pegar o Flamengo na Supercopa? Eu acho que é mais uma etapa importante. Nós não estamos classificados, melhorou muito a nossa posição. Ainda teremos uma partida amanhã, acredito, que aí sim definirá a rodada. Não tem nada decidido e definido. Nós devemos continuar administrando as competições. Não adianta, nós não temos um outro caminho, não tem como fazer diferente, até porque teremos a abertura do Campeonato Brasileiro, num jogo muito perigoso já na quarta-feira, e logo em seguida uma decisão importante para o clube, uma decisão de muito peso, e eu espero que estejamos totalmente focados aí para esses 2 jogos. Boa noite, Dorival. José Eduardo, da Agência Ultimão. Bom, hoje o Pedro Milans fez sua estreia pelo Corinthians como titular, então gostaria que você avaliasse um pouco o desempenho do atleta. Sei que ele chegou faz pouco tempo, teve pouco tempo de treinamento junto com a equipe, mas gostaria que o senhor avaliasse um pouco.
Eu acho que foi uma boa estreia. Ele ficou mais de 40 dias parado. Eu imaginava que talvez ele não sustentasse a partida até o final, por isso fizemos a alteração naquele momento. Mas deu uma resposta muito boa, muito positiva. Não pareceu esgotado, como acontece com a maioria de jogadores quando ficam um tempo muito longo. Ele ainda não teve praticamente trabalho nenhum tático com a nossa equipe. E mesmo assim deu uma resposta muito consistente. Eu acho que é um jogador que pode desenvolver uma ótima condição dentro da equipe. Vamos torcer que ele continue evoluindo. Dorival, boa noite. Caio Oliveira, do Globo Esporte da EPTV. Não é nenhuma novidade, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o papel do Yuri nesse time do Corinthians. Ele é um cara que sempre aparece em momentos importantes, e num jogo que estava se encaminhando para um 0-0 que seria complicado para o Corinthians no Paulistão, ele aparece mais uma vez e decide o jogo. Como eu falei, não é novidade, mas se você pudesse, por favor, falar um pouco do protagonismo do Yuri nesse time do Corinthians, por favor. Primeiro ponto é que eu acho que, em razão do que nós produzimos nesses 2 últimos jogos, em especial, mais diretamente no jogo de hoje, não seria correto que saíssemos aqui com um resultado de empate. Não foi um jogo tecnicamente brilhante, não foi, mas foi um jogo de muita entrega, de muita luta. Provocamos algumas situações e o goleiro adversário foi muito bem na partida. Eu acho que pelo volume que nós tivemos, nós merecíamos uma sorte um pouquinho melhor. Até por aquilo que aconteceu na última partida contra o Santos na Vila Belmiro. A nossa posição ainda não é uma posição satisfatória, que nos deixa tranquilos, mas adianta e acelera um pouco a nossa classificação. Yuri sempre foi um jogador decisivo, muito importante, encontrou um caminho dentro da equipe e tem sido um jogador especial em muitos momentos. Eu acho que é isso que se espera de um atacante de ponta como ele é. Boa noite, Dorival. Alexandre Gimenez aqui, Portal Meu Timão. Dorival, como esse ano vai ter muita competição, né, jogo atrás de jogo, então, em muitos momentos, você vai precisar girar o plantel, girar o elenco. Queria saber de você, professor, didaticamente, quais que são os critérios, as prioridades de análise para definir os titulares, quem entra em campo entre os 11 ali, se é o treinamento, se é o adversário, se é o campo, se é a idade, se é o histórico de lesão, enfim. Queria que você determinasse, por favor, aí, quais são os critérios. É um pouco de tudo. Primeiro, o desgaste excessivo para um período inicial de temporada que nós não tivemos. Segundo ponto, uma sequência pode provocar, sim, uma lesão. E é tudo que nós estamos tentando evitar, porque volto a falar que nós estamos ainda com um elenco enxuto, alguns jogadores que foram contactados já com um pré-acerto, mas ainda não apresentados. Então, isso tudo ainda dificulta um pouco o nosso dia a dia. Nós estamos com um elenco muito menor do que no ano anterior. Saíram muito mais jogadores do que chegaram. E isso está nos tirando a possibilidade de termos até 2 equipes atuando, o que seria o ideal para esse momento. Condição de campo, gramado, desgaste, tudo isso você tem que avaliar. É o dia seguinte quem vai te passar as informações. Pode chegar lá amanhã e nós temos um jogador que deva estar sentindo alguma coisa, mas que só vai ter uma noção um pouco mais clara no dia seguinte ou 2 dias depois da partida. Então, você conta com todos esses fatores e depois você avalia, juntamente com o Departamento de Fisiologia, as condições que foram passadas a eles, através dos mecanismos que nós temos e dos processos, as avaliações que foram feitas e os resultados que aconteceram, para que daí sim, juntos, a gente tome uma decisão. Boa noite, Dorival. Bismarck Rodrigues, Rádio Coringão. O senhor vem ponderando, sempre falando sobre a questão física, né, de rodar bastante o elenco nas últimas partidas, mas na contramão disso, a torcida e até algumas declarações da diretoria deram muita importância para o jogo da semana que vem da Supercopa. E eu queria entender com o senhor qual o grau da importância desse jogo, se você pensa fazer algum tipo de esforço extra dos atletas, pedir alguma coisa extra
para essa partida contra o Flamengo ou se vai seguir dentro do seu cronograma natural? Não, o cronograma é esse, nós chegarmos com todos os jogadores em condições desses 2 jogos. A abertura do Campeonato Brasileiro e, em sequência, um jogo decisivo. A partir daí, eu tenho certeza que nós já teremos mais opções. E vamos buscar aí acelerarmos dentro dos campeonatos, mas é uma decisão. Então, eu não posso arriscar em cima de uma decisão. Que posição você tomaria no meu lugar? Seguraria um pouco a sua equipe para que pudesse chegar, teoricamente, em melhores condições para um jogo tão importante como será o de domingo? Ou você colocaria em todas as partidas, todos eles, sendo que você estaria correndo um risco muito grande de uma possível lesão? Nós estamos tentando evitar. Se é errado ou certo, a gente nunca sabe. Mas a tomada de decisão tem que partir depois de tudo que for levantado, de todos os dados passados e daquilo que nós estamos observando. Agora, no jogo seguinte, eu vou ter que dar uma segurada em 2, 3 ou 4, para que domingo a gente tenha todos eles em condições. Então, essas mudanças eu acho que foram importantes. Dorival, aqui Matheus Quintino, Rádio Craque Neto. 2 perguntas, até uma nessa esteira do que você já falou hoje. Então, pensando que o que foi até o Campeonato Paulista até aqui, o Corinthians na 4ª colocação, você conseguindo mesclar os jogadores. Claro que a gente não sabe o que vai acontecer ainda no jogo de quarta-feira, mas hoje você está satisfeito com o cronograma que você traçou até aqui para o que vai chegar na semana que vem no jogo contra o Flamengo? E uma segunda pergunta, se você me permitir, eu sei que você não gosta muito de falar de jogadores, mas a gente sabe que o Corinthians está monitorando também agora a situação do Rony. Eu sei que você não vai falar de negociação, mas pelo menos se puder falar a sua impressão sobre o atleta, seria bacana aí para a gente. Obrigado. Se você quiser falar fazer uma outra pergunta, mas eu só vou falar a partir do momento que tenhamos os jogadores aqui dentro. Tá? A respeito de um ou outro jogador, apenas isso. Desculpa, a primeira eu me perdi. Até agora? Olha, poderia ser um pouco melhor? Talvez. Se nós tivéssemos um elenco um pouco mais composto e que estivesse todo o elenco em condições de poderem atuar. Não foi o caso. Então, para mim, eu acho que é satisfatório até esse momento. É o ideal? Não. Mas eu acho que está dentro de pelo pouco tempo de recuperação, pelo pouco tempo de trabalho e por termos aí tido já praticamente 3 clássicos em sequência. Red Bull, Santos e São Paulo, jogos muito pesados para um início de temporada de apenas 7 dias. Obrigado, Dorival. Boa noite.